Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje, na aula 11 da nossa disciplina, ainda dentro do conteúdo da unidade 1, nós vamos conversar um pouco sobre os reatores com reciclo. Então, bora nessa! Inicialmente, eu queria conversar com vocês sobre o que é reciclo na indústria química. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma corrente reagente que passa por um reator tubular, aqui dentro acontece a reação e a gente obtém aqui uma fração de reagente não convertida e produtos. A esse sistema a gente aplica algum processo de separação, aqui por exemplo uma coluna de destilação, na qual a gente vai obter produtos e recuperar uma parcela dos reagentes. Observem que aqui eu tenho uma etapa de tratamento da qual eu consigo recuperar uma determinada quantidade de reagentes puros para o meu sistema e misturar essa quantidade que eu estou reciclando com a porção de alimentação do reagente puro. Esse caso aqui que a gente está comentando, esse tipo de reciclo é extremamente útil para a engenharia química, é muito utilizado dentro de aplicações industriais de engenharia química, mas ele não é o foco de estudo da nossa disciplina. Tá? O nosso foco de estudo aqui é um pouco diferente disso que a gente está vendo nesse slide. O que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina é muito mais simples, tá? Também é utilizado na indústria e se trata desse tipo de reciclo que a gente está vendo aqui na imagem. O que está acontecendo aqui é que a gente está reciclando uma corrente que contém aqui exatamente a mesma composição da saída do nosso reator, ou seja, a gente está reciclando uma corrente sem nenhum tratamento adicional. Isso aqui tem inúmeras finalidades, é extremamente interessante, especialmente quando a gente trata aqui de reatores do tipo tubular, porque a gente consegue gerar o que a gente chama de um efeito de mistura em reatores tubulares. Muitas vezes esse efeito de mistura traz um comportamento interessante para o nosso sistema em uma série de aplicações. Tá? Nossa próxima aula a gente vai discutir, por exemplo, as reações autocatalíticas, que são reações que se beneficiam muito desse tipo específico de tratamento aqui, desse reciclo em si. E como é que esse reciclo acontece? Vamos imaginar que a gente tem uma corrente sendo alimentada no nosso reator, essa corrente possui uma vazão de alimentação molar FA0, uma vazão volumétrica V0 e uma conversão inicial 0. Essa corrente passa pelo nosso reator, aqui ela sai do nosso reator com a conversão XA2 e aqui com uma taxa de saída R+1, vazão molar, vazão volumétrica de saída. Nesse ponto a gente separa a corrente em duas, aqui nesse ponto nodal L, tá? Aqui a gente obtém uma corrente de saída com vazão volumétrica VF com conversão XA2 e a gente recicla uma corrente que a gente está chamando aqui de RVF. R é a taxa de reciclo propriamente falando, tá? Ou razão de reciclo. Com essa razão de reciclo aqui a gente recupera uma vazão molar do componente A que a gente vai chamar de FA3 e uma vazão volumétrica 3 que a gente vai chamar de RVF. No ponto K, essa corrente se mistura com a corrente de alimentação de puro para dar a origem, a corrente que efetivamente alimenta o nosso reator. Essa corrente a gente está chamando aqui de FA1 ou FA0 as nomenclaturas variam aí de acordo com o livro, e ela possui uma conversão XA1 que já é diferente de zero, porque observem que reciclamos aqui uma corrente que já efetivamente havia reagido, então a gente já tem uma determinada quantidade de produto, e uma vazão volumétrica aqui que a gente está chamando de V1. Essa é a característica aí desse reator que a gente vai estudar. Quando a gente fala de reciclo, a gente precisa efetivamente definir aquilo que é a razão de reciclo, esse termo R. O R é então definido como sendo o volume de fluido que retorna para a entrada do reator em relação ao volume de fluido que sai do nosso sistema. Essa razão de reciclo, se vocês observarem pela característica da própria definição, ela pode variar aí com valores entre 0 e infinito. Tá? Isso tem alguns significados físicos específicos para esse tipo de sistema. Quando esse R tende a 0, significa dizer que a gente está tratando de um reator tubular puro, de um reator pistonado dentro da sua essência operacional. Quando esse valor de R tende a infinito, a gente tem o extremo oposto de comportamento, que seria o reator aí de mistura perfeita ou o reator CSTR operando. Então é por isso que é dito que quando a gente adiciona o sistema de reciclo ao reator tubular, o que a gente está fazendo na prática é gerar um efeito de mistura dentro do comportamento desse reator. À medida que a gente aumenta essa razão que a gente está reciclando, a gente vai aproximando cada vez mais o comportamento do nosso reator tubular do comportamento que a gente observa em um reator de grau aí de mistura perfeita, um reator continuamente agitado, o reator CSTR. Para exemplificar isso que eu acabei de falar com vocês em relação ao desempenho do reator com o reciclo ligado em relação aos valores da corrente de reciclo R,
eu vou apresentar esta simulação dinâmica. Aí embaixo da figura que a gente está vendo, tem a fonte, né, onde vocês podem realizar a simulação dinâmica. Eu recomendo que entrem no site para executá-la. E essa relação aí, ela considera uma reação de segunda ordem, do tipo 10A forma B. A taxa de reação para esse sistema é menos RA, igual a KCA ao quadrado. E a reação ocorre no reator tubular com reciclo. Essa taxa de reciclo R, que vocês podem observar ali no canto superior esquerdo, né, a gente consegue variar ela dentro de diferentes valores. E o que está sendo reportado aí para a gente no gráfico, né, é a razão entre o volume do reator com reciclo em relação ao volume do reator pistonado convencional. Essa razão é plotada aí como uma função da razão de fração não convertida do reagente, que é aquele número Ca sobre Ca0. Aí claramente vocês podem observar que ao aumentarmos a taxa de reciclo, a gente vai se distanciando cada vez mais do desempenho do reator pistonado convencional. E vamos cada vez mais nos aproximando do desempenho que a gente tem para o reator CSTR convencional, que nesse gráfico é representado por esse limite dessa linha vermelha aí apresentada. O desempenho do reator tubular é essa linha verde aí embaixo, tá perto dos extremos. Observe que quanto maior a minha razão de reciclo, mais distante do reator tubular eu estou e mais próximo do reator CSTR eu chego, tá? Muito interessante essa simulação para vocês observarem bem de forma muito direta essa característica da variação de desempenho dos reatores com reciclo dentro de uma aplicação aí um pouco mais numérica. Vamos então revisitar o esquema operacional do nosso reator tubular aí, acoplado, né, com esse sistema de reciclo que a gente está vendo aqui na figura. Para esse sistema a gente pode escrever a equação de desempenho do reator tubular. Essa equação de desempenho é representada por essa daqui, que a gente já está até acostumado a ver. É um V sobre FA0 Observem que aqui a gente tem que ter o cuidado de colocar aquilo que efetivamente está sendo alimentado no nosso reator, que é FA0', que é a junção da corrente FA0 com a corrente FA3, muito importante que a gente tenha isso em mente. Só que é igual a integral que vai de XA1 até XAF, lembrando que XA1 é a conversão dessa corrente que realmente está entrando no nosso reator, e XAF é a corrente de saída, que tem aqui a mesma composição que é XA2. Né? Essa integral que vindo aí de dXA em relação aí dividido por menos RA. Esse FA0', conforme eu falei, seria essa taxa de alimentação de A, né? Juntando as duas correntes, né? Essa corrente aqui FA0, a corrente de puro, com a corrente que efetivamente foi reciclada pelo nosso reator, aí, pelo nosso sistema de reciclo junto do nosso reator. E aí surge o nosso primeiro problema quando a gente trabalha com reatores de reciclo, que é que a gente não conhece os valores de FA0' nem de XA1, a gente não tem esses valores diretamente fornecidos para nós. Então a gente tem que escrever esses valores, tanto FA0' como XA1, em termos de quantidades que sejam efetivamente conhecidas aí dentro da característica do nosso problema. Então se a gente pegar ali a corrente no ponto L, né, e a gente assumir que a corrente no ponto L possui densidade constante, a gente pode escrever que FA0' é igual ao A que está entrando na corrente ali nova, em relação ao quilo de A que está sendo retornado à alimentação pela nossa corrente de reciclo. Com isso a gente pode escrever que FA0' então seria R, que multiplica FA0, mais FA0, ou então, né, botando aqui esse FA0 em evidência, R mais 1, que multiplica FA0. Então a gente conseguiu aqui, ó, escrever o FA0' em termos de coisas que provavelmente eu vou ter aí como característica do meu sistema, né? O valor de R, que é a corrente de reciclo em si, e o valor da vazão molar de alimentação do componente puro, que é o FA0 propriamente dito. Para determinar quem é um XA1, a gente vai partir dessa equação, que é a equação fundamental da conversão, né? Seria 1 menos CA1 dividido por CA0, dividido tudo isso, né, por 1 mais εA, que multiplica CA1 dividido por CA0. Então, esse aqui é a definição do XA1. O problema é que ela depende de CA1 e eu preciso determinar o valor de CA1. Quem seria CA1 por definição? CA1 seria FA1 dividido pela vazão volumétrica aqui no ponto 1. Essa vazão aqui, né, molar FA1 é definida como FA0 mais FA3, né, observem que ela é a junção dessa corrente com essa. E a vazão aqui, o V1 seria o V0, que está vindo daqui, mais também o RVF, que está vindo daqui. Então a gente pode escrever esses termos aqui diretamente com mais somas, isso tudo, claro, porque eu estou considerando aqui que a densidade, né, no ponto K é constante. Então isso aqui é uma consideração que eu estou aplicando aqui no sistema para fazer
esse ponto de soma aqui especificamente falando. Daqui eu posso fazer algumas simplificações, né? Eu posso, por exemplo, dizer que FA3 é R, FA0 que multiplica 1 menos XAF, e que o VF vai ser V0 que multiplica 1 mais εA XAF. Com isso eu posso escrever que CA1 vai ser o CA0 que multiplica 1 mais R menos R XAF dividido por 1 mais R εA XAF. Então, com esse valor de CA1, eu consigo substituir esse termo aqui dentro e calcular um valor para XA1, que observe que vai depender basicamente aí de coisas que eu conheço, de valores que são efetivamente conhecidos dentro da estrutura do meu problema. Se juntarmos os nossos termos, então, e simplificarmos aquilo que vai sobrar dentro da nossa equação, vocês vão verificar que o XA1 é definido como R dividido por R mais 1, que multiplica XAF. Observem que aqui eu dependo apenas de valores plenamente conhecíveis dentro da resolução desse tipo de problema. O valor da minha razão de reciclo e o valor da conversão na saída do reator. Se a gente substituir as expressões que a gente conseguiu obter para o XA1, né, e para o FA0, a gente vai poder escrever, né, para FA0 minha, a gente vai poder escrever essa equação aqui, que é a equação de desempenho para o reator PFR operando com reciclo. Ela vai ficar V dividido por FA0, que multiplica R mais 1, vou passar esse R mais 1 aqui multiplicando, só para ficar mais alinhada a nossa equação, que multiplica a integral que vai de R dividido por R mais 1 XAF até XAF de dXA dividido por menos RA. Lembrando que essa equação é válida para qualquer εA, ou seja, podemos aplicar a qualquer sistema, seja ele com expansão, com contração de volume, com densidade constante, qualquer sistema pode utilizar dessa equação para sua resolução. Dentro especificamente falando aí dos casos onde o εA é zero, a gente pode escrever essa equação em termos de concentração. Ela assume essa forma que está aqui embaixo, que embora seja menos significativa, porque é menos comum sistemas sem variação da densidade aí para reatores tubulares, é uma equação aí que pode ter a sua utilidade, então de qualquer forma eu vou deixá-la aqui apresentada para vocês. Então, só para a gente retornar aquela definição no começo da aula, agora olhando para a característica da nossa equação, né, se vocês observarem essa equação que a gente tem aqui, para os casos onde R é igual a zero, né, esse termo aqui vai ser zero, isso aqui vai ser 1, e a gente retorna a nossa equação do reator pistonado ideal, né, que é a equação do reator PFR. Então, numericamente falando, né, para os casos onde R é zero, a gente trabalha com o reator tubular utilizando essa equação. Pelo contrário, quando R tende a infinito, observem que essa equação vai virar a própria equação do reator de mistura perfeita, né? Se eu aplicar o conceito de limite aqui nessa equação, que claramente a gente consegue observar esse efeito. Então aqui, para esse caso onde R é igual a infinito, a gente vai ter essa equação tendendo ao comportamento do reator de mistura perfeita, que é o comportamento que já vimos discutido lá no comecinho da nossa aula e que é observado aí dentro dessas estruturas de reciclo aplicado em reatores do tipo tubular. Mais uma vez, para exemplificar de forma mais clara essa característica de desempenho dos reatores tubulares operando com reciclo, eu vou recorrer a uma simulação dinâmica. A fonte da simulação está apresentada aí no canto superior esquerdo, vocês podem entrar lá para fazer vocês mesmos esse teste. E nessa simulação que está sendo apresentada é a característica do volume do reator necessário para processar uma reação. Essa reação aí é planejada para que aconteça até uma conversão de 70% do reagente limitante, e a equação de desempenho é aquela mesma que a gente viu lá no desempenho do desenvolvimento que fizemos para os reatores com reciclo. Para esses casos, lembre-se sempre que quando alfa tende a zero, a gente tem o comportamento do reator PFR sem reciclo, e V assume o seu menor valor, que é inclusive esse valor que vocês observaram no início da representação da simulação dinâmica. E à medida que a gente vai aumentando o valor de R para valores maiores, a gente vai tendendo a assumir o comportamento do reator continuamente agitado, né? Se a gente chegar ao valor de R igual a infinito, a gente vai chegar ao volume do reator CSTR. Observem aí o aumento do volume à medida que eu aumento a minha razão de reciclo lá naquela barrinha lá em cima, tá? E essa aí é a eficiência relacionada a esse tipo de reator, tá? É assim que a gente tem a diminuição dessa eficiência normalmente associada aos reatores tubulares pelo uso da corrente de reciclo. Mas tenham sempre em mente, a corrente de reciclo tem as suas vantagens, as suas utilizações específicas, e em muitos casos ela é o melhor caminho a ser utilizado quando a gente precisa desse grau de mistura dentro da estrutura do nosso reator tubular.
Então era isso que a gente tinha para a aula de hoje, pessoal. A gente vem na próxima aula aí para avaliar os reatores aplicados aí para reações autocatalíticas, que é um tipo muito específico de reação. Vamos conversar um pouco mais sobre eles. Tem alguns exemplos disponíveis aí na estrutura do CIGAR de vocês podem acompanhar. Lá, por exemplo, tem um desenvolvimento do que é que acontece quando a gente opera reatores CSTR com corrente de reciclo, que é uma pergunta muito comum. Lá tem um exemplo já apresentando isso e tem algumas outras coisas, alguns outros exemplos relacionados a esse tipo de reator. A gente se encontra então na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!